E mais um episódio de Nagatoro, episódio 9. Esse episódio foi um dos episódios mais bem aproveitados desse anime, mas hoje eu tô aqui pra comentar sobre esse episódio. Vai ser um vídeo de impressões que, por sinal, é bem rapidinho. Eu convido a você também a estar comentando as suas impressões aqui nos comentários. Dessa forma, eu não sou o único a estar falando aqui as minhas impressões, mas vocês também. E antes de mais nada, eu vou pedir aqui o seu like, que é muito importante, de verdade. Ele me ajuda aqui demais, principalmente a sua inscrição. Se você gosta de animes, mangás e ficar atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. E para você que gosta do canal e pode dar aquela força, vire membro e ganhe recompensas como vídeos e muito mais. Os membros do canal têm acesso a vários vídeos de recomendações de animes, recomendações de mangás. É bastante conteúdo legal que você vai gostar. Lembrando, quando você vira membro, você apoia meu trabalho aqui no YouTube. E para você que já é membro, fica aqui o meu muito obrigado. Nesse episódio a gente acaba vendo aí que a Nagatoro já começou ali com box. Sim, box. É porque ela acabou vendo lá uma obra que o nosso protagonista Naoto acabou emprestando para ela e ela ficou muito, mas muito animada depois de ver a obra. Então ela ficava lá só naqueles soquinhos, né, como se ela estivesse literalmente em um ringue lutando. Então ela fica ali animada, o nosso protagonista acaba percebendo isso, se arrependendo de ter emprestado, e ele acaba virando um saco de pancada, ou pelo menos quase isso, já que quando ele tá lá em pé, a gente pensa, nossa, o nosso protagonista já sabemos que não vai dar em nada. Só que a gente já espera algo clichê vindo daí. Eu acho que é uma das coisas clichês que todo mundo queria que fosse realmente acontecer. Então a gente acaba vendo ali que o protagonista, enquanto tá ali se defendendo entre aspas, porque de fato ela não tá atacando ele acaba ali sem querer acabando assim caindo em cima dela. Aí eles acabam dizendo lá que foi o Brint, uma coisa assim, como se ele tivesse de fato tendo um ataque, ou seja, ele estava sendo atacado e ele acabou fazendo contra-ataque. E ela assim, ela fica sem jeito, totalmente sem jeito, e ela acaba dizendo que, nossa, muito bem, você agiu muito certo, quis fazer isso. Só que o que ela não esperava é o seguinte, é que depois que ela contou lá para as amigas dela, todas elas ficaram muito animadas depois de ouvir aquilo ali. E claro, não é pra menos, né? Você tá contando ali uma coisa que você fez e gostou, e elas são, assim, amigas dela, elas também querem fazer aquilo. E como elas sabem muito bem, elas quando fazem esse tipo de coisa que envolve o protagonista, ela fica naquele, sabe, naquele jeito ali, com raiva, nervosa, porque não quer que elas mexam com o protagonista. Até porque a gente sabe muito bem, isso não é nenhuma novidade, que ela gosta dele. Então elas acabam dizendo que também querem fazer, e a Nagatoro acaba querendo defender o nosso protagonista. Mas já era esperado que isso iria acontecer porque ela mesma conta, então nada menos esperar que isso fosse acontecer. E aí a outra parte do episódio, ela fica dividida ali na questão da sala de arte do protagonista sendo invadida por causa de certos rapazes nerds. Eles estavam lá jogando e por causa da barulheira que tanto elas faziam quanto eles, elas não estavam gostando, porque elas querem, digamos que ser o centro da atenção. Então, como elas se sentiam ali meio que com raiva daquilo, porque eles estavam fazendo muito barulho, e elas também estavam, é claro, elas acabaram trocando o local, que era o refeitório, pela sala de artes, que é a sala do nosso protagonista, onde a gente vê ali que ele não gostou nem um pouco dessa situação. Então ele fica sabendo de tudo, essa explicação toda que a gente já sabe, que eu no caso já contei, e ele já fica assim, meio que com medo e assim, também chateado com a situação, porque elas usaram, no caso a Sakura, pra simplesmente se livrar dos garotos. Só que a tática da Sakura é um pouco muito, porque ela acaba provocando os moleques, como eles são os nerds, e nos animes nerds são vistos como virgões, algo assim do tipo, ela acaba provocando eles dessa maneira, então causando ali briga. Então a gente fica pensando, nossa, aquele ali, quando tá mostrando ela fazendo, é o pensamento do nosso protagonista, mas de fato foi aquilo ali que aconteceu. E a gente vê que isso acabou tendo um grande problema por causa do cara que tava lá sendo ele tava sendo muito um stalker, ele tava sempre atrás dela, mas enfim, antes disso acontecer, teve a questão também lá do senpai sendo um tarado, que elas estavam provocando a Nagatoro, dizendo que ele não iria, de fato, se deixar de ser um tarado, porque ele é como se estivesse dizendo pra ela o seguinte, olha, o Naoto, que é o protagonista, ele não é esse tipo de pessoa. Ele não é bem um homem de verdade. É como se elas estivessem dizendo isso pra Nagatoro. E a Nagatoro não, né? É o cara que ela gosta. Não, ele é assim, nossa, ele é um tarado enrustido.
Esse era o assunto deles. Então, ela, pra provar isso, e também pra ganhar em cima disso, a Nagatoro lá acaba dizendo que ela iria encontrar uma revista daquele nível pra provar e no troca disso, se ela encontrasse, elas teriam que comprar uma coisa pra ela. Enfim, ela fica lá procurando, dura uns 15 minutos e a gente até pensa, pô, não vai encontrar nada, mas o nosso protagonista, pra provar que de fato ele acabou ficando meio com pena da Nagatoro, porque de fato ele tem, só que ela não tava encontrando, tava no esconderijo muito melhor. Ele acaba pegando desse esconderijo e guardando ali e chamando ela pra ela ficar sabendo. Como se fosse assim, nossa, como se eles fossem realmente um casal. Ele estivesse ajudando a namorada dele. É basicamente assim, é a única coisa que eu consigo ver naquilo ali, é isso. Então ele acaba ajudando ela, eles ficam naquele coisinha, sabe, que você vê casal se abraçando, algo assim, que você fica com aquela vontade de vomitar. É exatamente essa a reação da Gama e da Rush, elas acabam indo embora. Então a gente acaba vendo aí a questão também do brinco, que essa parte do brinco, no meu ponto de vista, não gostei muito, porque eles ficam lá querendo, vamos furar essa orelha. Eu não vi isso como uma coisa divertida, mais uma coisa pra adicionar, porque sinceramente eu não curti muito, mas eles estão ali, o nosso protagonista ele fica querendo, não que ele quer de verdade, é porque ele quer ficar algo que combine, que os dois ficam usando iguais, como se um casal de fato fosse, né? Só que eles não são um casal, pelo menos não ainda. Então a Nagatoro acaba implicando com ele e fingindo que vai furar a orelha dele, mas acaba sendo apenas um beliscão. Ele acaba caindo nesse papo, sim, é muito inocente da parte dele, porém é o que acontece ali. E o resto do episódio foi por eles ali, no caso, estar sendo seguido. A Sakura estava sendo seguida por um dos gordinhos lá. O único gordinho que tinha lá. Porque eu acho que ela foi muito além com ele. Então ele estava sendo um stalker, o nosso protagonista estava ajudando a Sakura. Meio que ele foi forçado, porque a garota estava lá conversando, era uma situação muito sinistra. Acho que nenhuma garota deve passar por isso. Então ele acaba de fato ajudando ela. E isso acontece de uma forma muito positiva pra ele, porque a Sakura é uma garota bonita, então ele acaba saindo e ganhando, digamos, com os pontos com ela. E ela acaba se encontrando com ele, a Nagatoro não gosta disso nem um pouco. Já era esperado que isso fosse acontecer, até porque estamos falando da Nagatoro e não de outra garota. E então eles acabam indo em encontro, onde a Sakura estava muito bonita, o nosso protagonista ele se esforçou ali pra ficar bonito também, apesar de que eu não sei se aquilo ali é bonito ou não. Acho que só as garotas poderiam dizer se ele ficou bonitinho ou não, mas eu diria que até que ele tá arrumadinho. Então ele acaba ali, no caso, saindo no encontro com ela, a Nagatoro seguindo, não só a Nagatoro, mas as outras garotas. E elas estavam se aproveitando disso, a Nagatoro não estava gostando nem um pouco. Então quando ele chega um determinado momento lá do episódio, que é lá bem pro final, a Nagatoro acaba encontrando. Acaba encontrando porque ela de fato estava ali procurando mesmo. Ela estava se esforçando para encontrar esse moleque, para acabar com aquele encontro que ela não estava gostando nem um pouco. E de fato ela consegue, o moleque foge e elas vão para casa. Terminando o episódio ali com ela aliviada, com certeza depois daquilo ali ela fica aliviada e mais ainda provocando ele com aquela situação que ele não estava pronto para sair com uma garota e ela, no caso, ele acaba concordando porque não tinha mesmo o que falar. Apesar de que se ele dissesse que estava pronto, ela continuava provocando ele dizendo que não estava, ou então reforçando que ele é um tarado, ou coisa assim do tipo. Enfim, esse é um dos episódios que eu posso dizer pra mim, na minha opinião, que ele foi um dos episódios mais aproveitados de todos os episódios até agora, porque eles focam não só a escola, mas também focam também em outros momentos, em outros cenários que, no meu ver, a gente estava precisando disso, porque era sempre escola, ou no caso, fora da escola, no caso era lá naquele mini restaurantezinho onde eles acabam indo, e só. E o único episódio que a gente acabou vendo lá foi aquela questão quando eles estavam saindo também, que o Senpai acabou salvando elas. Mas fora isso, não tinha nada. Então, eles focaram, além de outros lugares, outros cenários, eles também focaram outras pessoas, outros personagens. Porque, querendo ou não, quando é um protagonista, ele não precisa ganhar 100% da tela. Mas ele pode ganhar quase 100%, é óbvio. Mas, cara, foi um dos episódios que eu curti bastante. Foi um dos melhores, eu diria.
Então, cara, tô muito feliz de ter assistido esse episódio. Enfim, aqui as minhas impressões, bem rapidinho, apesar de às vezes a gente acaba passando o limite, a gente se aproveita, porque é um anime que é bom demais, então a gente acaba, sabe, ficando empolgado. Mas enfim, comenta aqui no comentário, olha, fico até bugado, o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram ou não, o que chamaram a atenção de vocês nesse episódio, porque, sério, o episódio foi muito bom, eu gostei demais mesmo, porque foi 100% aproveitado, diria. Enfim, gente, não sai desse vídeo sem deixar o like, porque é muito importante o seu like, me ajuda demais a trazer mais vídeos de Nagatoro, de animes e muito mais. E pra quem gosta aí desse mundo, quer ficar ligado em tudo que acontece, aqui no canal, além de animes, eu também trago notícia desse mundo. Então é bem importante a sua inscrição aqui, caso você queira ficar ligado em tudo que acontece. Enfim, gente, brigadão por isso daqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.